Olá, o Câmara Notícia começa agora com os destaques de hoje. Comissão de Mobilidade Urbana discute transporte público. Prefeitura anuncia regularização fundiária de 21 núcleos residenciais na cidade. E Campinas homenageia o prefeito Magalhães Teixeira. Tudo isso agora no Câmara Notícia. E o vereador Arthur Orsi relembrou a história do ex-prefeito Magalhães Teixeira na última sessão. Na 8ª sessão ordinária, o vereador Arthur Orsi falou em entrevista do intervalo regimental sobre o ex-prefeito Magalhães Teixeira, que completou essa semana 20 anos da morte do político. Quem pôde conviver com Magalhães, quem pôde participar de perto da vida pública dele e também um pouco da vida até pessoal, familiar, lembra do grande homem que ele era, o grande político, o amigo, né? Eu comecei a fazer política no PSDB, fiquei 28 anos quase no PSDB e tive uma influência muito grande dessa filosofia do Magalhães Teixeira. O Magalhães era um líder que conseguia agregar com muita facilidade. Magalhães Teixeira foi 2 vezes prefeito de Campinas, em 1983 e 1993. Implementou na cidade projetos como o Programa Renda Mínima, que destinava um complemento em dinheiro para as famílias abaixo da linha da pobreza, e uma linha telefônica para comunicação direta entre a comunidade e a prefeitura, o 156. Era um líder que a gente tinha vontade de segui-lo. Ele inspirava as pessoas que estavam no entorno dele a segui-lo, e porque o líder ele convence pelas ações, né? Então o Magalhães sempre foi uma pessoa muito correta, que soube mostrar de forma simples para todos nós a melhor maneira de fazer política. Orsi falou ainda da personalidade que Magalhães tinha. Porque uma coisa que a gente precisa entender na política é que a gente precisa saber ouvir críticas. O Magalhães sabia ouvir críticas, gostava de ouvir essas críticas e tentava sempre melhorar. Essa é a grande virtude do homem público e do ser humano como todo. Em 1994, a Câmara concedeu o título de cidadão campineiro ao ex-prefeito. Em novembro do ano passado, a família de Magalhães Teixeira recebeu a honraria em nome do político. O tempo deve continuar instável em Campinas até a sexta-feira, segundo informações do CEPAGRE da Unicamp. O sol aparece por maiores períodos, mas ainda continuam as chuvas ocasionais. E a máxima para a quinta fica na casa dos 25 graus e a mínima 17. Já na sexta, a máxima não passa dos 27 e a mínima fica na casa dos 18 graus. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana da Câmara de Campinas recebeu representantes do Executivo e da Unicamp para apresentarem um estudo conjunto de análise e revisão dos custos do transporte municipal. Por falta de quórum, a exposição que seria feita dentro da comissão se tornou uma apresentação aberta a perguntas devido à importância do tema. Segundo Tiago, o estudo da Unicamp foi uma parceria com o Executivo Municipal que solicitou os levantamentos. Ainda segundo ele, no modelo atual, os custos são rateados pelos passageiros, mas elementos variáveis como o preço do combustível, depreciação de veículo, salário de funcionários e o próprio sistema de integração geram desequilíbrios nas contas. O estudo então apontou que o valor cobrado na passagem acaba sendo insuficiente para cobrir custos e, com isso, o sistema opera em déficit e necessita de subsídios do município. Tiago alertou que é preciso rever os controles de gastos das empresas envolvidas, como a Endec e a Transurc. Todos os dados que a gente trabalhou foram dados entregues pela Endec e pela Transurc e também fornecido pelas empresas. Então foram dados, tudo que a gente pediu a gente teve em mão, tudo que a gente precisou a Endec nos forneceu, não teve nenhum problema com isso. A gente teve um pouco de dificuldade com as empresas, mas, em princípio, pelo que a gente percebeu, pela desorganização da própria estrutura de custos da empresa. Eles não conseguiam isolar o que a gente pedia. A gente pede uma análise de uma coisa e eles não conseguem falar assim, esse pneu tudo usa nessa operação ou usa um pouco naquela outra. Esse mecânico que está consertando o ônibus, ele está trabalhando só nessa operação ou está na outra?
Então, não estou dizendo que teve má fé de maneira alguma da empresa. Ela não conseguiu. Ela chegou num limite de dados que ela pôde entregar para a gente que deixou, pelo menos, margem para a gente chegar na conclusão de que a INDEC está mais próxima da realidade do que a Transurc. Tiago ainda falou sobre a estrutura de custos. Segundo ele, 80% dos gastos são com combustível e pessoal. O professor ainda disse que o sistema é administrado de forma consistente pelo Executivo, mas ainda assim é necessário uma revisão periódica dos contratos. O secretário Barreiro afirmou que um grupo foi criado para gerir um novo processo de licitação com o objetivo de garantir essas mudanças para corrigir as deficiências apontadas com o estudo da Unicamp. Esse modelo que está aí é um modelo que foi feito pela licitação que foi feita no ano de 2005. O contrato foi assinado em 2006. Nós temos, portanto, um contrato que está funcionando há 10 anos e esse contrato previa um horizonte de até 15 anos. Recentemente, no ano passado, nós fomos... Quer dizer, não foi bem no ano passado isso. No ano passado foi a decisão. Em 2012, houve uma contestação do Tribunal de Contas com relação à licitação que foi feita. Eles apontaram algumas falhas na licitação, condenaram a licitação. A prefeitura, à época, que foi até anterior à nossa gestão, eles entraram com uma defesa no Tribunal de Contas e essa defesa foi anunciada no final do ano passado como não aceita, portanto, a licitação feita em 2005 está condenada pelo Tribunal de Contas do Estado. O prefeito, tomando conhecimento disso, ele imediatamente tomou uma posição. Ele criou, através de um decreto, um grupo que é constituído por 3 secretários, eu, o de administração e o jurídico, para que nós façamos o novo processo, somos os responsáveis pelo novo processo de licitação de uma nova concessão, e isso está em andamento. As deficiências apontadas, nós procuraremos corrigi-las através da licitação nova. Por que não fazemos agora? Porque a situação hoje regulamentar existente entre empresas e município nos impede de fazer a menos que nós fizéssemos um novo contrato em cima de uma licitação condenada. Então, não existe um instrumento legal, e quem é advogado sabe do que eu estou dizendo, para que a prefeitura faça qualquer alteração que ela julgue necessária no modelo que está implantado. E a seguir, a Comissão de Estudos da Regularização Fundiária realiza a 3ª reunião. A Comissão Especial de Estudos que analisa a regularização fundiária realizou a 3ª reunião e pediu celeridade no processo para regularizar as moradias em Campinas. O presidente da comissão que analisa a regularização fundiária na cidade recebeu os secretários Vanderlei Almeida, da pasta de Relações Institucionais, e Ana Amoroso, da Habitação. A reunião contou ainda com o presidente da Abicamp e representantes de diversas regiões que precisam ser regularizadas. A secretária de Habitação falou das metas da prefeitura. No ano passado, nós completamos algo em torno de 1.800 termos entregues, conforme o secretário Vandão falou. E para esse ano nós temos uma agenda e uma programação, eu diria que até ousada, algo em torno de 11.000, 12.000 termos, né? Mas eu tenho certeza, Vandão, que nós vamos conseguir honrar com esse cronograma que nós estabelecemos juntos. No entanto, cada região tem sua particularidade. Na Coab e na SEAB, a gente depende da análise técnica do meio ambiente, da análise técnica da Sanasa, da análise técnica da CPFL, enfim, de várias outras concessionárias. Né? É claro que a gente luta sempre para manter as pessoas nos núcleos, mas vocês sabem que a legislação do meio ambiente hoje ela está cada vez mais restritiva. O presidente da Associação Regional de Habitação falou da importância da união de forças entre executivo e legislativo na garantia de um direito básico da população. Na Constituição Federal, o direito à propriedade, ele está no mesmo artigo do direito à liberdade e do direito à vida.
Então, a preocupação com a propriedade e o direito à propriedade é algo que já está intrínseco desde a Constituição Federal. E eu acho que cabe realmente ao Legislativo, ao Executivo, tentar achar caminhos cada vez melhores, cada vez mais viáveis, cada vez mais legais, para podermos atender essa demanda. E nenhum momento na história é tão bom quanto o atual, que nós temos um crescimento estável, e temos uma possibilidade de planejamento seguro, coisa que, para quem acompanhou o êxodo rural, para quem acompanhou o crescimento desordenado da cidade, sabe que nunca foi tão possível esse planejamento como nesse tempo. Representando a Associação de Moradores do Jardim Itatiaia, Justino elogiou a iniciativa do vereador Sidão Santos, da implantação da comissão de estudos. Eu fico contente em saber que pelo menos alguém está vendo o nosso lado. O vereador tomou essa iniciativa, eu fico muito feliz por isso, porque por ter a honra de estar sentado nesse lugar, que jamais eu achei que podia chegar, né? E hoje estou sentado aqui na cadeira deles. Mas eu estou aqui como um trabalhador, como um cara que luta pela vida, como um cara que quero muito a regularização fundiária para essa cidade, para ontem. O secretário Vanderlei Almeida falou em nome da Prefeitura sobre a regularização fundiária na cidade e da importância das votações na Câmara Municipal de Campinas. Tem dois outros fatores que eu queria dividir com vocês, que eu acho que também são tão determinantes quanto a nova fase do Minha Casa Minha Vida, que é o programa de lote urbanizado, que está na Câmara, está aqui, está sendo discutido pelos vereadores. Eu queria conclamar as lideranças, as pessoas que têm interesse em regularização fundiária, que têm interesse nessa questão habitacional, para participar do debate aqui na Câmara, para ajudar aqui, contribuir com o aprimoramento do projeto, se for o caso, através dos vereadores, para que a gente tenha instituído esse programa de lote urbanizado ainda esse ano no município de Campinas. A próxima reunião da comissão acontece em aproximadamente 15 dias no período noturno, com representantes da Coab. E o vereador professor Alberto retirou um projeto de lei que previa regulação e fiscalização de painéis de LED em ruas e avenidas para evitar acidentes de trânsito. Veja agora a justificativa do vereador. Hoje eu estou retirando o projeto de pauta, eu como vereador autor do projeto, sou o único que posso fazer isso na verdade. Eu estou retirando pelos seguintes motivos. Eu solicitei que fosse feita uma pesquisa na cidade de Campinas, especificamente, quantos painéis nós temos, onde estão localizados e qual o impacto que esses painéis têm trazido efetivamente no trânsito, na vida da população. Porque o material que eu tenho é um material de outras cidades que vivenciam realidades diferentes. Quando eu apresentei esse projeto, foi em 2014, ele era exclusivamente comercial. Hoje, esses telões estão também fazendo uma parceria enorme com as entidades sociais, acolhedoras, inclusive as pessoas desaparecidas, né, vereador? Pessoas desaparecidas, doação de sangue, datas importantes, fechamento de estradas, de vias. Então, virou parceira da sociedade. Então, hoje há um outro contexto. E então eu entendo que é prudente que eu venha retirar o projeto, esperar os dados, as pesquisas técnicas, para depois a gente fazer uma análise se é viável que a gente mantenha esse projeto. Agora eu queria fazer uma correção, eu não estou proibindo, estou dando uma dimensão, aonde ele pode ficar, a 25 metros de diâmetro, e essa é a pesquisa que tem que se fazer. Por que 25 metros? Realmente ele evitará os acidentes, etc. Então, apenas desconstruindo a ideia de que ele está sendo proibido. Não, ele não está sendo proibido, porque nós somos favoráveis à tecnologia, a esse material importante, mas precisa de regulação. E, de fato, o Código de Trânsito ele já aponta para isso no seu artigo 81. E o vereador Paulo Galtério protocolou um requerimento para a criação de uma comissão de estudos para a implantação do metrô em Campinas. O parlamentar comentou a proposta na tribuna durante a 8ª reunião ordinária.
Na justificativa do requerimento, protocolado em 22 de fevereiro, o vereador Paulo Galtério argumenta que Campinas é cortada por 5 ferrovias. Por isso, a proposta da Comissão de Estudos deve ser de criar uma alternativa de transporte público que englobe um plano ferroviário e um metrô. Nós vamos confrontar metrô com BRT, com ônibus e tentar discutir o transporte na cidade, não por 8, 10 anos, mas por 20, 30 anos. É uma discussão que, se nós fizermos agora, a grande diferença do metrô, professor Alberto, é que o governante que implementar, vereadora Neuza, ele, talvez por uma infelicidade, não vai ser a pessoa que vai inaugurar o metrô aqui, porque nós sabemos aí que o metrô é 8, 10 anos para se construir. Mas é uma realidade, nós precisamos pensar, nós já fizemos estudos, já fiz estudos pela internet, das cidades que têm esse tipo de transporte no país hoje. Então vamos ver quanto custa o metrô, quanto que é o quilômetro, como pode ser feito isso, se pode ser feito numa parceria pública-privada. Para o parlamentar, embora o BRT seja a alternativa mais próxima de se concretizar na cidade, é preciso pensar no crescimento de Campinas. Eu não acredito que talvez o BRT seja a melhor forma para Campinas, muito embora a gente saiba que é o que está mais próximo nos dias de hoje para a nossa realidade. Porque ele vai ocupar o espaço de veículos. E essa é a grande diferença do metrô para Campinas. Enquanto o metrô ele vai ter espaço próprio, como em São Paulo, ou subterrâneo, e nós somos aqui na cidade de Campinas, vereador Tourinho, nós temos aqui 5 malhas ferroviárias que cortam a cidade, que podem ser aproveitadas. E nós não fazemos essa discussão. É necessário, sim. Nós não somos utópicos, não, quando fala o metrô pode vir para Campinas, não. Eu estive em Salvador fazem uns 20 dias, 30 dias, e o metrô está em Salvador. É uma realidade. Eu acho que nós temos uma população lá do Ouro Verde, que são quase 235, 240 mil habitantes, tem uma população lá do Campo Grande, que é quase 200 mil, 190 mil, chegando a 200 mil, que nós temos que discutir essa questão do metrô em Campinas. E não importa o governante que vai inaugurar, o que importa é aquele governante que teve coragem de discutir os problemas da cidade a longo prazo. Nós sabemos que os grandes estadistas não pensam no momento, vereador Carlão, pensam mais para frente. Então, eu acho que essa questão, vereador professor Alberto, vereador Tourinho, é preciso nós discutirmos e com bastante propriedade. Vamos estudar, vamos ver se nós vamos ter parceria pública-privada, porque, de repente, a gente coloca um BRT aí, mas daqui a 10 anos é um sistema que não vai ser bom para a cidade. O requerimento deve entrar em pauta para votação nas próximas semanas. Se aprovado, a comissão vai poder ter até 5 membros pelo regimento interno e deve ser presidida pelo autor da proposição. E o Câmara Notícia fica por aqui. Até. Até a próxima.